Aleluia! Livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Você deve estar com a sua Bíblia aberta. Eu quero ler esse texto e outro texto que está em Lucas. Mas eu quero partir dessa primícia. Com esse texto eu quero iniciar e encerrar a minha pregação. O texto está no capítulo 30, os versículos de número 18 e 19, diz assim: Eu vos denuncio hoje que certamente perecereis, que não prolongarei os vossos dias sobre a terra a qual cruzaste o Jordão para possuir. 19. E tomo os céus e a terra como testemunha contra ti, que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que tu vivas, tu e a tua descendência. Abra em Lucas no capítulo de número 8 e mantenha-na aberta, por favor. O texto que eu tomo como base para a mensagem dessa noite me leva a refletir sobre uma das coisas mais essenciais da nossa caminhada, da nossa jornada. Qual é? As escolhas. Já dizia alguém que a vida é feita de escolhas. E olha, isso é o que eu mais ouvi ao longo dessa minha caminhada. Escolher com quem vamos casar, escolher o curso que vamos cursar, a roupa que vamos vestir, escolher a marca do perfume, escolher o formato do penteado. Muitas das escolhas passam por nós. Algumas delas não, como escolher o próprio nome, mas boa parte da nossa vida é feita de escolhas. E até quando eu não quero escolher, já é uma escolha. E a Bíblia, que não fica fora dessa realidade, logo toma para si essa palavra quando diz, diante de ti. Isso é tão sério. Quando o próprio Deus diz, eu tomo os céus e a terra como testemunha, que coloco diante de ti caminhos de escolha. E aí fala do caminho de vida e do caminho de morte, fala do bem e do mal, e ainda diz, escolha, pois, a vida. Se a Bíblia se preocupa com esse assunto, então nós deveríamos nos preocupar mais com as nossas escolhas. E falando sobre isso, é em Lucas, no capítulo 8, que eu encontro uma narrativa que apresenta em uma só história 4 diferentes escolhas. O capítulo 8 se passa também em Marcos 5 e em Mateus 9. Esse episódio em si tem em comum a história de um povo de Gadara. Dos versículos 22 adiante, essa narrativa começa com a seguinte proposta: Jesus, depois de curar muitos enfermos, depois de libertar muitas pessoas, ele agora resolve partir para Gadara. E é no capítulo 8 que eu encontro 4 dessas escolhas nesse episódio. A primeira é a escolha de Jesus. E qual foi? O versículo 22 do capítulo 8 começa dizendo assim: Aconteceu que um certo dia ele entrou num barco com os seus discípulos e disse, vamos para o outro lado, passemos ao outro lado da margem. E eles partiram. E no auge no ápice de um culto de curas, de libertações, de pessoas aflorando para ouvir, e de repente ele para tudo, entra no barco dos discípulos e diz, lancem-se, vamos para o outro lado. Ele poderia ir em qualquer direção, haja vista que o mar da Galileia tem esse nome pela imensidão da água. Ela faz divisa, ela percorre várias outras cercanias, mas ele está convidando os discípulos para um fim específico. E qual é o fim? Gadara. Gadara tem esse nome porque é uma cidade que cuida de gado. É lá de gado deriva essa expressão Gadara. E ela está na região de Decápolis, uma província de 10 interiores, 10 distritos, e Jesus dirige-se para lá. O que parece ser apenas uma viagem comum, na verdade é muito mais do que parece o texto. É uma escolha de ir para o lugar onde ninguém queria ir. E por quê? Porque Gadara, embora seja um território judeu, é habitado na sua grande maioria por pessoas gentílicas, pagãs, e que nesse lugar onde se criava gado, estão criando agora animais imundos. Eu estou falando de porcos, e segundo a lei, criar porcos era uma das atribuições desprezíveis. Ninguém poderia criar tal animal nas terras judaicas, mas este povo estão criando animais, e esses animais imundos imundam e tornam imunda a terra de Israel. Ninguém queria ir para lá.
E se não bastasse ir para Gadara, Jesus vai para um lugar específico, onde se encontra um moço que está possuído por espíritos malignos. Você é conhecedor desse texto? Quando Jesus desce do barco, vem ao encontro dele um moço possuído de demônios. Então isso me faz entender que Jesus escolheu ir para um lugar improvável. E mais ainda, mais do que um lugar, ele escolheu ir ao encontro de um moço que ninguém queria estar perto dele. Possuído de demônios, morava nos sepulcros, amarravam ele com cordas, com grilhões, ele despedaçava tudo. Ele se feria com cacos, se jogava ao chão. Todos queriam distância, mas Jesus tomou uma escolha: eu quero ir ao encontro desse homem. E isso só me faz pensar que Jesus escolheu o que os outros não escolhiam. Ele escolheu ir para um lugar improvável, para uma pessoa rejeitada. Isso condiz com o que está escrito em João no capítulo 15, quando ele mesmo, nas suas palavras no versículo 15 diz: não foram vocês que escolheram a mim, foi eu que escolhi vocês. Essa é a narrativa que se descreve em 1 João capítulo 4. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que esse texto diz para mim é que Jesus tomou uma escolha de vir ao meu encontro, de vir junto de mim, junto de ti, junto da tua família. Talvez a nossa história não seja tão terrível como a desse moço, mas todos nós temos uma história e em comum uma escolha. Ele escolheu nos amar, ele escolheu se importar conosco. O que você tem para que ele olhasse para você? Quais são as características que você tem que atrairia a atenção de Deus? Nenhuma. Por mais justo que seja o homem, sua justiça, quando colocada diante de Deus, não passa de trapo de imundícia. Desprezível era o homem, mas ele escolheu amá-lo. E o seu amor é algo além do que possamos explicar. A canção cantada agora diz: eu jamais conseguirei entender o que sentes por mim. Então Jesus demonstra isso na prática quando ele escolhe Gadara, o endemoniado gadareno. Você não escolheria, ele escolheu. Mas essa não é a única escolha. A segunda escolha é quando Jesus acaba de chegar ali. O moço está possuído, ele se aproxima, aquele moço cai aos seus pés, os espíritos que estão nele começam a bradar. Jesus então pergunta: qual é teu nome? Ele grita dizendo: legião, porque somos muitos. Agora que Jesus está frente a frente com aquele moço, ele dá uma ordem, ele ordena que os espíritos que estavam na vida daquele moço saiam. Só que, por incrível que pareça, esses demônios vão para dentro de porcos, uma manada de porcos, e Lucas diz que eram quase 2.000 porcos, e eles caem sobre os porcos, que caem sobre o abismo, e ali morrem afogados. A notícia correu, e quando a notícia correu, os gadarenos vieram ver o que aconteceu, e fazem uma escolha. Veja o versículo 34 do capítulo 8, quando diz exatamente assim: aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e contaram lá na cidade e nos campos, e saíram todos para ver o que tinha acontecido, e vieram até Jesus, e encontraram um homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram atemorizados. Mas também os que tinham visto aquilo contaram como saíram os demônios e como o moço foi curado. E toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu para que Jesus se afastasse deles, porque eles estavam tomados de grande temor. Dá para você enxergar a escolha? A escolha de uma nação, de uma cidade, de um povo que correu para ver os acontecimentos. Saiu a notícia que aqueles demônios que atormentavam aquele moço há anos caíram nos porcos e os porcos morreram. Todos foram lá para ver, e de fato o moço estava livre, o moço estava liberto, vestido em perfeito juízo, sentado, sem amarra, sem cadeia, sem nada.
E o povo tomou uma escolha. E sabe qual foi a escolha? Por favor, Jesus, retire-se da nossa cidade. Eles escolheram que Jesus não ficasse ali. Eles se importaram mais com os porcos do que com o moço curado. Para eles, coisas eram mais importantes do que pessoas, e tomaram uma mais insensata das escolhas. Escolheram o lucro ao invés da liberdade. Escolheram a semelhança do jovem rico, os benefícios que o dinheiro traz, ao invés da salvação que Cristo podia dar. A semelhança de César de Agripa, em Atos 26, eles escolheram os títulos, ao invés de ter o nome escrito no livro da vida. Assim como esses homens, muitos estão escolhendo a morte, ao invés da vida. Eles olharam e viram o moço livre, mas olharam e viram seu lucro perdido. Então disseram: saia da nossa cidade, nós não queremos você. E não é porque estão com medo do que Jesus pode fazer, porque para eles estar perto de alguém santo denuncia suas imperfeições. Então, ao invés de abandonar as suas imperfeições, é melhor continuar com elas e pedir para o homem santo sair. Escolheram rejeitar quem não podia ser rejeitado. Escolheram ficar com os porcos do que com aquele que libertou o homem dos demônios. Escolheram a pior das escolhas. Como a semelhança dos dois moços ao lado da cruz, um deles, ainda mesmo prestes a morrer, escolheu morrer do que se arrepender. Escolheu descer ao inferno do que dizer o que disse o outro: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso me faz pensar quantas pessoas estão escolhendo isso: o lucro ao invés da liberdade. Ah, pastor, é porque eu preciso disso. É porque isso para mim é importante, é porque eu gosto disso. Isso é uma escolha, e todos nós temos que fazer. A terceira escolha que eu encontro nesse texto está no versículo 38, é a escolha do rapaz. Aquele que havia sido possuído por demônios agora está livre, e no versículo 38 a sua escolha é essa: o homem de quem havia saído os demônios lhe pediu para que pudesse estar com eles. E Jesus então o despede dizendo: vai para a tua casa, conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo caminho publicando de cidade em cidade o que Jesus tinha feito por ele. Sabe o que esse moço escolheu? Escolheu servir Jesus. Mais do que agradecer pela libertação, ele o serve, ele gasta a sua vida, ele gasta seu coração, seu tempo, suas atenções. Isso só me faz pensar: essa é uma escolha acertada. Só quem entende o preço pago pelos nossos pecados valoriza a cruz. Quando alguém compreende a cruz, é impossível ficar do jeito que estava. Só aquele moço sabia o que significava ser possuído de demônios, longe de casa, morando nos sepulcros, amarrado com cadeias, feridos. E agora é livre, sentado em perfeito juízo. Só quem foi perdoado sabe o valor do perdão. Só quem foi alcançado pela graça sabe o valor da graça. E se você não entendeu a cruz, então você faz como os gadarenos: prefiro os porcos do que Jesus. Para esse moço, pouco importava mais sua família, pouco importava mais a sua cidade. Ele só tem um pedido: eu quero estar com você. E quando Jesus disse: volte e conte, ele não questionou, ele saiu contando para todo mundo o que Jesus fez por ele. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, Paulo diz: o teu amor me constrange. Em Mateus, no capítulo 13, dos versículos 44 em diante, se encontra uma história de um moço que tinha um tesouro, e de repente ele encontra numa terra outro tesouro maior. Ele vende tudo que tem, porque ele descobriu algo maior do que tudo que possuía. E ele vende tudo para encontrar, para
ter para si um tesouro maior. Conta-se outra história logo em seguida de um negociador de pérolas que achou uma pérola maior e vendeu tudo porque não podia ficar sem aquela pérola. E Jesus diz: o reino dos céus é assim. Quem o encontra precisa entender o valor que ela tem, e só sabe o valor que ela tem quem diz para si próprio: nada mais importa desde o dia que eu encontrei Jesus. Nada é mais importante, nada. Se sua vida é mais importante do que a cruz, você não entendeu nada. Se seus prazeres são mais importantes do que Jesus, você nunca entendeu Bíblia. Se seus amigos, se os lugares que você frequenta, se os ambientes que você convive são mais importantes, você não está disposto a renunciar a nada, você não sabe quem é Jesus. Porque, como diz João Henrique Pairarim, é impossível conhecê-lo e não admirá-lo, admirá-lo e não segui-lo, segui-lo e não amá-lo. Eu aprendi a amar Jesus, porque Ele me amou primeiro. Olha o que disse Pedro: para onde eu irei? Para onde? Na verdade, os originais desse texto não diz para onde, diz para quem, porque não se diz de onde você está. A grande questão é com quem você vai. Você pode estar numa capital, você pode estar num palácio, você pode estar numa vida confortável e ainda assim ser vazio. Você pode estar no luxo e ainda assim ser um lixo. Mas quando você está com Cristo, tudo vira rosas, tudo vira jardim. Então ele diz: para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas escutem-me, por favor. A quarta escolha desse texto me é um tanto preocupante. E eu pensei algumas coisas sobre isso, desde a leitura que fiz essa semana. E até perguntei algo à minha esposa sobre esse texto, porque essa quarta escolha me fez ficar pensativo. Se de um lado eu tenho uma escolha de Jesus de amar os gadarenos, e especificamente o endemoniado, se do outro eu tenho uma escolha de um moço que escolheu servir Jesus, do outro eu tenho uma escolha de uma cidade que rejeitou Jesus, eu agora tenho uma escolha. A escolha se passa no versículo 31, é a escolha dos próprios demônios. Eles estão numa situação tão terrível, que eles chegam para Jesus e fazem um pedido, e diz assim: pediram-lhe para que não mandasse para o abismo. Essa expressão só Lucas descreve. Mateus e Marcos diz: pediram para não enviar para aquele lugar. Mas Lucas, com a destreza de um médico, mostra os demônios de joelhos, prostrados, dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele sabe quem é Jesus. Você sabe? E agora, de joelhos, eles estão dizendo: não nos mande para o abismo. E passa-se uma manada de porcos e diz: mande-nos para aqueles porcos. O pedido de Satanás, o pedido dos demônios é: não nos mande para aquele lugar. Que lugar? Que lugar tão terrível é esse que nem eles queriam ir? Se eles fazem esse pedido é porque sabem de que lugar estão falando. Se você tivesse a perspicácia e a inteligência de pensar sobre isso, você faria o mesmo que fez o jovem: seguir Jesus. Porque até os demônios estão implorando para não ir para aquele lugar agora. Seu fim será trágico no lago de fogo e enxofre, e eles estão dizendo: não nos mande para lá, não nos permita ir agora para esse lugar. Que lugar, pastor? Mateus capítulo 13, versículo 42 diz que esse lugar é um lugar de choro e ranger de dentes. Chorar, que ranger os dentes, é um choro desesperador. Em Lucas, no capítulo 16, versículo 23, diz que é um lugar de tormento e chamas, onde a alma é atormentada, e conforme a descrição dos evangelistas, é um lugar onde o fogo nunca apaga. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, diz que esse é o lugar mais longe
que alguém pode ficar de Deus. É um lugar tão longe que ele mesmo chega a dizer: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. O vazio de um homem é por causa da ausência de Deus, e o inferno é o lugar mais longe que alguém pode estar de Deus. Então é o pior dos vazios que um homem pode sentir. E os espíritos estão agora implorando, dizendo: não nos mande para lá. Será que você não entende? A escolha é diante de ti colocada, e qual será a sua? Se você fosse uma pessoa inteligente, você não agiria como os gadarenos, você não agiria como agiu aquela cidade, você agiria como agiria aquele rapaz. Como ele agiu? Ele sentou aos pés de Jesus e disse: deixe-me te servir, eu quero andar com você. Deixa eu te perguntar, qual tem sido sua escolha? Qual tem sido sua escolha, rapaz? Quando o pecado bate a sua porta e você está diante de fazer ou renunciar, qual tem sido sua escolha? Quando o mundo te oferece os prazeres e manjares, qual tem sido sua escolha? Abraçar ou rejeitar? Quando propostas indecentes batem à sua porta, qual tem sido sua escolha? Quando ir para a igreja ou ir para outro lugar é uma decisão que você precisa tomar, qual é a sua prioridade? Quando ler a Bíblia ou ficar no celular está diante de você, qual é a sua escolha? Quando ser fiel a Deus ou ser infiel, qual é a sua escolha? A minha pergunta para você hoje é: qual é a sua escolha? E não me diga que vai deixar para escolher depois, porque não escolher já é uma escolha. Nenhum de nós poderemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tive oportunidade, porque a todos nós Ele deu o poder de escolher. Em Deuteronômio é essa expressão com qual eu encerro essa mensagem: os céus e a terra eu tomo como testemunha que ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. E ele se apresenta como um pai tão amoroso, dizendo: escolhe, pois, a vida, para que você viva. Só quem já viu a eternidade se importaria tanto com você. Ele já viu. Ele sabe o que significa o inferno, mas ele também sabe o que significa os céus. E para não perder a sua alma, Ele está te dando outra oportunidade, outra chance. Você vai ficar assim até quando? Qual tem sido a sua escolha? E como diz Tales na sua canção: eu escolho Deus, eu escolho Jesus. Prefiro perder qualquer coisa para não perder Jesus, porque é melhor estar pobre, mas ir para o céu, do que estar rico e ir para as trevas exteriores. É melhor estar sozinho e ir para o céu, do que cheio de amigos e padecer no inferno. É melhor ser criticado e ir para o céu, do que ser aplaudido e ir para o inferno. Qualquer coisa que você for comparar com o que Deus tem preparado para ti, não se compara com as coisas que você hoje pode perder. É por isso que Jesus disse: ninguém que deixou qualquer coisa por amor a mim vai ficar sem ganhar no fim a vida eterna. A minha escolha é os céus. Eu quero Jesus. O que você quer? Qual é a sua escolha? Fique de pé, por favor. Eu encerro essa mensagem te fazendo uma pergunta: qual é a sua escolha? O que você escolhe essa noite? Ficar como está ou mudar de vida? Se alinhar com Deus ou continuar nos caminhos tortuosos? Qual é a sua escolha? Hoje, Deus está te dando a oportunidade de escolher, e só você decide. Mas ouça,
Escolha Jesus. Escolha a vida e não a morte. Escolha perdão e não a condenação. Escolha o abraço de Deus e não as chamas infernais. Escolha o céu e não o mundo. Pastor, não dá para ficar com os dois? Você acha que dá? Você acha que dá? Você acha que dá? Senhoras casadas, você aceita seu marido ter outra esposa? Senhores casados, você aceita sua mulher ter outro homem? Eles não responderam? Você aceita, irmão Antônio? Ver sua mulher nos braços de outro homem e você dizer: normal. Eu não aceito isso. Quem ama, quer para si. Ele te ama. Ele não quer você no mundo. Ele quer você para Ele. Tiago 4 diz: o Espírito de Deus tem ciúme de você. Todas as vezes que você se ajoelhou diante de outro Deus, você feriu o coração de Jesus. Todas as vezes que você se curvou diante do pecado, você fez sangrar o coração de Jesus. Porque quem te ama não queria que isso estivesse acontecendo. Então, se você ama Jesus, rejeite tudo. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Jovens, adolescentes, homens e mulheres, crentes e não crentes, aqui presentes ou aonde você estiver agora, tome uma escolha acertada. Escolha Jesus.